Dê-me só, Bruno, dê-me só um momento que só queria agradecer a presença do Bruno e ter-se disponibilizado para fazer esta sessão. Muito obrigado e é fundamentalmente uma forma também de aproximar todos os sócios e tornar mais esta associação mais dinâmica. Por isso, mais uma vez, o meu obrigado, Bruno, pelo ter aceitado o nosso convite. Nada, assim é uma honra. Eu vou tentar fazer o meu melhor e tentar explicar dentro da minha área. Vou tentar ajudar e esclarecer algumas dúvidas. Eu vou partilhar então aqui o ecrã. Aqui. Já está. Estão todos a ver? Sim. Sim. Sim? Ok. Pronto. Vamos lá começar. Então, a ideia desta sessão, deste webinar, foi falarmos um pouco sobre a energia e sobre como poupar energia e, de alguma forma, dar algumas dicas ou até alertar para algumas coisas que, eventualmente, já todos nós façamos no dia-a-dia, mas nunca será demais relembrar. Só para me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Bruno Anastácio, tenho formação em Engenharia Mecânica e fiz um mestrado na área de Energia. Tenho a formação para complementar em Sistemas de Certificação Energética de Edifícios de Habitação e Edifícios de Comércio e Serviço. Trabalho se calhar há uns 15 anos, 16 anos, na área do frio e da climatização e há cerca de 6, 7 anos na área da certificação energética, que foi quando 6, 7 anos, um pouco mais até, já vai há 10 anos, quando começou o boom da certificação energética de edifícios. Eu trabalho na empresa que é minha, que é a Valt Buildings. Nós fazemos projeto de ar-condicionado e de outras engenharias e fazemos também a dita certificação energética de edifícios. Em relação ao poupar energia, pronto, a ideia do poupar energia é para, de alguma forma, sermos ambientalmente e energeticamente mais conscientes, criar hábitos de utilização e de consumo, quer dos equipamentos, quer dos sistemas, mais eficientes e mais eficazes. Qual é o objetivo? Gastar menos recursos naturais, poluir menos, com a vantagem também de reduzir custos e com isto tornar o nosso planeta e o nosso futuro mais sustentáveis e os mais verdes. Eu tinha preparado aqui a apresentação também para falar um bocadinho de onde é que vêm as energias e tudo mais, para pensar para que também houvesse aqui crianças mais novas e tentar fazer um pouco o enquadramento dessa parte. Se calhar depois vou passar um bocadinho mais rápido aí, até para deixar mais tempo livre para questões ou até para alguns esclarecimentos mais aprofundados, para caso pretendam. Pronto, em relação à energia e aos custos associados, temos logo à partida os custos ambientais, porque sempre que gastamos energia, seja ela qual for, estamos a consumir para recursos naturais. Tem os custos ambientais também associados à emissão de poluentes e aos impactos que essas emissões e até ruídos têm nas populações. No nosso bolso e nos nossos custos económicos tem os custos mensais com as faturas de energia, sejam elas de eletricidade, de gás ou de outra forma de energia. Por exemplo, há quem tenha caldeiras a gasóleo ainda e esse também é um custo que ao fim do mês ou ao fim do ano também tem algum impacto. Depois existem ainda os custos económicos associados com os impostos sobre o consumo de energia. Nós, na nossa fatura de eletricidade, na nossa fatura de gás, no combustível que pomos nas viaturas, por cada quilowatt que gastamos ou por cada litro de combustível que gastamos, estamos a pagar se calhar mais de 20% ou 30% são impostos. Esses impostos também surgem um pouco na consequência de como existem os créditos de carbono, que não é mais do que
taxas máximas de emissão de CO2, de dióxido de carbono para a atmosfera, em que cada país tem o seu limite máximo anual para emissão e quando ultrapassa esse limite começa a pagar taxas extra por estar a poluir mais do que seria a cota permitida, por assim dizer. Pronto. Essas ditas energias, como eu referi, podem vir de fontes não renováveis ou de fontes renováveis. Da parte não renovável temos o petróleo, o gás natural, o carvão e a energia nuclear. Do lado das energias renováveis temos as que conhecemos mais, que é as hidroelétricas, a energia eólica e a energia solar, mas depois ainda temos a energia de biomassa e a geotérmica, que não é tão utilizada cá, mas, por exemplo, nos Açores existem em abundância e pode ser aproveitada se assim se quiser. Da parte das não renováveis, lá está, temos, por exemplo, o carvão, que é muito usado nas centrais termoelétricas. Nós cá em Portugal, neste momento, julgo que já só temos 2 centrais a carvão, que é a do Pego e é a de Sines, e eu acho que a de Sines já está a ser convertida em gás natural, ou pelo menos parte dela já está em gás natural. Normalmente nas centrais termoelétricas o que assusta muito são aquelas chaminés largas, grandes, a largar um fumo branco, mas que na realidade não é fumo nenhum, é apenas vapor de água. As chaminés com que nos temos para preocupar são as finas e compridas, porque essas é que libertam os poluentes e é que poluem a atmosfera. Para além das centrais termoelétricas a carvão, temos também o consumo do petróleo, que para além de gastar para recursos naturais, sempre que há um acidente, ou que há uma fuga, ou que há um derrame, quem sofre são os animais, não é? E é o ecossistema. Ainda agora há pouco tempo tivemos aquele exemplo lá nas ilhas, em que o petroleiro chocou lá contra o Recife e acabou por dar cabo do ecossistema todo. Depois temos as energias nucleares, que do ponto de vista de produção de energia até são relativamente limpas. O problema depois é o que é que se faz com os resíduos, e esses resíduos depois vão para aterros que acabam por ter fugas e por contaminar os solos e os lençóis freáticos. E sempre que há um incidente, que há uma ruptura no reator ou tudo mais, temos os problemas como Chernobyl e como agora no Japão, quando houve aquele tsunami, que depois houve lá também a fuga nuclear e depois para quem sofre são as populações e são os ecossistemas locais. Pronto. Qual é as vantagens das energias fósseis ou das não renováveis? São de fácil acesso, a fonte de energia é fácil de utilizar também e aparentemente existe em grande abundância. Contudo, fazem muita poluição, não é? Quer nos gases de escape das viaturas, quer na própria transformação e na extração, por exemplo, do carvão mineral, neste caso, acabam por criar muita poluição e as próprias centrais termoelétricas a carvão acabam por depois poluir muito a atmosfera com os gases e com as emissões, para que depois, para além de todos os poluentes químicos, ainda arrastam também as poeiras de carvão para a atmosfera. Do lado das renováveis, temos as mais conhecidas, como eu falei, a parte da energia hídrica, temos a eólica, a energia solar, aqui neste caso está representada a fotovoltaica, mas também existe a energia solar térmica, e temos a biomassa. Temos ainda a energia das ondas, que não é muito usual falar-se dela e não há muitas instalações ainda espalhadas ou fomentadas pelo planeta, mas que se calhar no futuro será também uma oportunidade, porque as marés ocorrem todos os dias e durante o ano todo, também será uma fonte de energia renovável a pensar. Dentro da energia solar, temos, como disse, a opção elétrica, que é aproveitar a energia solar para produzir eletricidade de forma instantânea
para consumo direto ou em acumulação em baterias, ou então aproveitar a energia solar através de painéis solares térmicos para depois, com o calor absorvido da radiação solar, aquecer de forma gratuita as águas quentes sanitárias que nós usamos para os banhos e até para, eventualmente, para aquecer piscinas e tudo mais. Temos depois a chamada biomassa, que não é mais do que resíduos ou florestais ou até mesmo madeira, e ela é considerada biomassa porquê? Ou é considerada energia renovável porquê? Porque do ponto de vista do balanço do dióxido de carbono, ele é neutro, ou seja, quando nós queimamos uma madeira, ou seja, a emissão do CO2 para que nós estamos a emitir para a atmosfera é o mesmo CO2 para que a árvore, durante a sua vida útil, não é? E quem fala na árvore, fala nos arbustos florestais, por exemplo, também se usa muito aproveitar as vides das videiras a seguir à vindima para fazer queima e produzir energia elétrica. Temos um caso desses, por exemplo, ali em Mortágua, que é uma central termoelétrica que trabalha a biomassa com resíduos florestais, e então, para efeitos do balanço de dióxido de carbono na atmosfera, como a queima dessa tal resíduo ou dessa madeira, nós vamos emitir o CO2 que a madeira absorveu ao longo da vida, esse balanço é neutro e então, para efeitos legais, regulamentares e até ambientais, a biomassa é considerada uma energia renovável. Pronto. Em relação à energia, como é que nós a devemos utilizar e como é que a devemos poupar? Em primeiro lugar, dar sempre preferência às soluções de energia renovável, em detrimento da energia não renovável, mas, como é sabido, ou seja, a energia renovável, a maior parte delas não são constantes, são alternadas. Por exemplo, a energia solar só existe durante as horas de sol. A energia eólica só existe quando há vento. E então, nessas situações, quando não há essa energia renovável, nós temos que ter sempre um backup e que, neste momento, a única forma é recorrer às energias não renováveis e por isso é que o Estado e nós pagamos impostos às centrais termoelétricas que trabalham, por exemplo, a gás natural, para estar pelo menos sempre uma ou duas em stand-by, que é para, quando houver a redução da energia renovável, ou porque já não há energia solar suficiente, ou porque já não existe energia eólica suficiente para colmatar os gastos que nós estamos a ter nas nossas casas e nos nossos edifícios, tem que começar a funcionar em pleno essas centrais termoelétricas para colmatar, lá está, os poços de energia renovável. Para além dessas energias, nós depois temos que utilizar sempre, ou pelo menos para tentar utilizar sistemas e equipamentos eficientes e, para além disso, e que também é muito importante, criarmos e termos hábitos de utilização dos equipamentos a que sejam perfis de utilização e eficientes, mas também eficazes. Por exemplo, se nós tivermos um sistema solar fotovoltaico a produzir energia elétrica durante o dia, e se temos essa energia disponível, então se calhar é preferível pormos a máquina de lavar roupa ou de lavar louça a trabalhar nessas horas e não à noite, porque depois à noite nós já vamos estar a gastar energia de fontes não renováveis, porque a essa hora, a não ser que exista muito vento, não é? Toda a energia que é fornecida à rede pública virá das centrais termoelétricas, ou então, quanto muito, poderá vir da eólica, se houver algum vento, e da hídrica, se for anos de muita chuva e em que as barragens tenham muita cota de água. Nos anos em que chove pouco, as barragens têm pouca cota de água e podem produzir também muito menos energia elétrica. Portanto,
para além destes 4 vetores, vá lá. Bruno, tenho aqui uma questão do Pedro que diz: quantos anos Sim. levará até deixarmos de usar petróleo? Não sei se alguma vez iremos para deixar de usar, ou pelo menos ainda não existem tecnologias que permitam garantir energia em permanência durante 24 horas por dia de forma barata também, não é? E até mesmo que não seja de forma barata, que seja de fácil implementação. Nós temos, por exemplo, soluções de energia elétrica, a fotovoltaica, em que podemos, por exemplo, ter instalações fotovoltaicas gigantescas espalhadas pelo país ou pelos campos e armazenar essa energia em baterias, por exemplo, e aproveitar depois essa energia armazenada para usar à noite. Qual é o problema? Essas baterias, por um lado, do ponto de vista de fabrico, custam dinheiro e também têm impactos ambientais significativos, né? Por exemplo, as baterias usam células de lítio. Para extrairmos o lítio, temos que fazer as ditas minas, não é? E temos que extrair, e isso depois há de ir poluir os rios e os campos, tanto que agora o Estado abriu concursos ou abriu programas para se começar a explorar o lítio lá para a zona do norte, e já temos as populações e as associações ambientais a movimentarem-se para que não querem essas ditas aberturas de minas, porque já sabem que vão ter problemas climáticos ali no ecossistema local por causa depois dessa extração desses minérios. Então, ainda não existe muita alternativa para o que é que se pode fazer para queimar biomassa, mas, por exemplo, a biomassa também, se nós tentarmos a substituir o petróleo ou o gás natural por biomassa, o que é que pode acontecer? Dadas as necessidades energéticas que nós temos neste momento, podíamos rapidamente também esgotar toda a biomassa. Okay. Por isso é que o que os governos e o que a União Europeia tem estado a fazer é, por um lado, tentar reduzir as necessidades de fontes fósseis, não é? Bruno, diz aqui a minha fatura da EDP que 25,56% já é energia eólica, portanto é a maioria. Sim. Depois o gás natural 24%, a hídrica 23% e a cogeração fóssil 6,9%, carvão 5,69%, portanto eu acho que já estamos no bom caminho, não é? Sim, exatamente. Resíduos sólidos urbanos 0,81%. Sim, pronto. Ou seja, a eólica já está à frente até da hídrica. Existem muitas fábricas, por exemplo, as fábricas da celulose, elas também precisam de energia. Então o que é que fazem? Aproveitam os desperdícios da pasta do papel, não é? Aquelas cascas de eucalipto e tudo mais, para queimarem nas caldeiras das centrais termoelétricas que têm nessas fábricas e aproveitam essa biomassa para produzir eletricidade que depois é consumida nas fábricas. Pronto, ou seja, apesar de ser uma indústria poluente, ainda assim há muitas indústrias que já têm a consciência ambiental e tentam aproveitar os desperdícios para produzir energia. Por exemplo, aqui na questão dos resíduos sólidos urbanos, nós temos ali a Valor Sul, que tem lá uma central, né, uma caldeira de queima de resíduos sólidos urbanos, que depois produz energia elétrica através de uma central de vapor e depois faz movimentar uma turbina e que gera energia elétrica. Ou seja, isso ainda é muito pouco, os resíduos sólidos só são 0,81%. Não é? Exatamente. Porquê? Porque também depois também é preciso ter muito cuidado com o tipo de poluentes que cada central emite. Ou seja, e como essas centrais de resíduos sólidos urbanos é complicado controlar o nível de tipo de poluentes que são emitidos, porque os resíduos sólidos urbanos são muito variados, não é? Não é um tipo de combustível estável, não é? E depois os filtros que são aplicados lá nas mangas à saída da central têm que ser, para serem efetivos ou para serem eficazes, não podem, teriam que estar focados
num determinado tipo de poluente que era para captar mais esse poluente, mas se captarem mais esse já não captam os outros. E então, por isso é que isto também não está assim tão fomentado, porque ainda existem limitações tecnológicas para que isso seja mais fomentado. Naquelas centrais em que se conhece bem o tipo de poluente emitido, aí já se consegue afinar e por isso é que existe muita central a gás natural, a biogás, nas zonas onde há cana-de-açúcar também se aproveita o desperdício da cana-de-açúcar para queimar e para produzir energia elétrica. Pronto, essa parte já está pensada. Pronto, depois, nas nossas habitações e nos nossos edifícios, que também é uma grande fatia dos consumidores no país e no mundo, é nessa fatia para que nós podemos, nós habitantes, podemos trabalhar, e é isso que eu vou agora explicar um bocadinho a seguir. Bruno, peço desculpa interromper, é só a questão do petróleo, é assim, será que daqui a 200 anos ainda estamos a usar petróleo? Não, provavelmente não, ou seja, a tecnologia está sempre a evoluir, não é? E, por exemplo, já se anda a fazer também aqueles testes de viaturas a trabalhar em hidrogénio e não trabalhar em... Era a minha outra questão, era a questão do hidrogénio, por acaso. Por exemplo, o hidrogénio, qual é o problema? É o problema associado à segurança. Liberta a água, não é? Se houver uma fuga, não, ou seja, se houver uma fuga de hidrogénio que provoque e que depois haja uma faísca ou assim que faça inflamar, se calhar temos uma tragédia pior do que aconteceu lá em Beirute. Pois. O problema é que o hidrogénio é muito reativo e cria explosões muito grandes. Portanto, é preciso muito cuidado e há muita questão ainda associada à segurança, não é? E é preciso arranjar primeiro lá soluções técnicas para que consigam salvaguardar minimamente as populações para se poder utilizar assim mais massivamente, não é? Portanto, esse ainda está numa fase para desenvolvimento. Agora, se calhar daqui a 50 anos ou assim, já não há uma necessidade tão grande. É claro que depois também temos o lobby do petróleo, não é? A fazer pressão e a não deixar evoluir, se calhar, algumas das tecnologias para não perderem esse mercado. Só quando as reservas começarem a ficar muito baixas, aí sim é que se calhar se vai deixar de usar o petróleo e se vai passar para outras energias. Por exemplo, em França usam-se muitas centrais termoelétricas nucleares, não é? Mas qual é o problema? É que não é uma energia limpa do ponto de vista de produção, porque as centrais a única coisa que emitem é vapor de água e é uma produção de energia muito barata, por isso é que em França eles pagam para um terço ou um quarto do que nós pagamos pela nossa energia, mas depois o problema são os resíduos tóxicos, não é? E os resíduos radioativos, que o que eles têm feito agora é mandado aquilo para as Áfricas e para os países pobres, que aceitam em troca de dinheiro assim, acumular e guardar lá os resíduos, mas aqui depois, se houver uma fuga, daqui a uns anos, temos um problema ambiental grave nessas zonas. Pronto. Obrigado, Bruno. Pronto. Nada. Pronto. Do que é que nós podemos trabalhar? Lá está, é dentro das tecnologias que já existem agora, não é? E que estão sempre a evoluir, mas que mesmo nesta fase agora já existem muitas tecnologias e muitas soluções avançadas, podemos aproveitá-las para usar então as energias renováveis. Voltando aqui a relembrar, temos os painéis fotovoltaicos que, por exemplo, que se calhar com 2.000, 3.000 euros já se consegue ter uma instalação minimamente razoável de fotovoltaico para produzir se calhar em pico ali à volta de 1 kWh. Portanto, nós podemos estar durante as horas de sol a gastar 1 kWh em que a energia não é debitada através, por exemplo, da EDP, fazendo aqui só publicidade à marca, mas que é debitada diretamente do painel solar para a instalação da habitação, por exemplo. Pronto. Mas se nós quisermos pôr uma instalação, vamos pôr de 10 kW de fotovoltaico
E se formos pôr baterias elétricas, não é? Uma bateria elétrica é muito cara e, para além disso, ao fim, para se calhar, para 10 anos, a bateria já perdeu o rendimento adequado e, se calhar, já não tira o partido máximo da instalação. Se ao fim de 10, 15 anos temos que estar a voltar a investir em novas baterias, do ponto de vista económico, isso não é rentável para quem está a fazer esse investimento. E também é preciso pensar um bocadinho que não é só enverdar pela parte das energias renováveis, temos que de alguma forma arranjar soluções e sistemas, não é? Ou dimensioná-los de maneira a que sejam também economicamente rentáveis para quem investe neles. Pronto. Depois temos os sistemas para solares térmicos. Em média, o sistema para solar térmico, ao fim de 5 anos, está pago e de em diante toda a poupança de energia para que se consegue através do sistema solar térmico, que é para a produção de água quente sanitária, para os banhos e até para aquecer piscinas. A partir desses 5 anos, nós já estamos a poupar, a ganhar dinheiro em relação a se não tivéssemos esse sistema. É como se tivéssemos dinheiro a render no banco e que a partir dos 5 anos nos dá uma taxa de juros muito melhor do que se não tivéssemos lá nada no banco. Pronto, a energia eólica. Também existem os mini geradores para usar na habitação, só que têm eficiências muito baixas e por isso é que não está tão implementado no país, e o que se vê mais são as torres eólicas de grande dimensão. A energia eólica é mais estável do que a fotovoltaica, porque em certas zonas existem ventos que são predominantes e que têm praticamente sempre a mesma orientação, e então nessas zonas metem-se muito estas torres eólicas. Por isso é que, por exemplo, aqui na zona do Oeste, nós vemos, quando andamos ali pela A8 acima, vemos muitos parques eólicos, porque é uma zona que tem muita predominância de ventos. Qual é o senão dos parques eólicos? É que estes equipamentos, como são muito grandes, quando estão a funcionar, geram frequências baixas, e essas frequências baixas, se morar perto de um parque eólico, vamos sentir desconforto, que não sabemos para onde é que ele vem, mas vem das frequências sonoras baixas geradas pelo parque eólico. Pronto. Por isso é que eles normalmente estão sempre afastados e em zonas com pouca densidade populacional. Depois, ainda dentro da habitação, temos as ditas caldeiras a biomassa. Existem caldeiras que queimam tronco a lenha e que se pode pôr lá os troncos e elas vão queimando e elas fazem a autogestão. Estas caldeiras podem ser usadas para aquecimento central e para a produção de água quente sanitária. Existem caldeiras a troncos de lenha e também existem caldeiras a pellets, que são umas pequenas lascazinhas de madeira que depois são queimadas e a caldeira vai deixando entrar a quantidade de pellets ou de troncos de lenha, neste caso, em função das necessidades de aquecimento que a habitação precise. Depois, o que vemos mais é nas habitações e nos apartamentos, são aqueles recuperadores de calor, não é? As ditas lareiras fechadas, que depois podem fazer só aquecimento do ar, ou existem soluções que têm por trás um depósito de água e que também conseguem aquecer a água através desses termoacumuladores e desses recuperadores de calor. Pronto. Como eu falei há bocado, as energias renováveis não são constantes e então depois é preciso complementá-las com outras energias, e normalmente o que é que se tem depois em casa para fazer a climatização ou o aquecimento de águas? É ter termoacumuladores elétricos, ter caldeiras a gás ou esquentadores a gás, ou então agora o que se vai usando mais recentemente são as chamadas bombas de calor, que trabalham a eletricidade, mas que, por exemplo, comparando com o termoacumulador, um termoacumulador tem um rendimento
na melhor das hipóteses, para aí de 90%, uma bomba de calor chega a ter rendimentos de 400% e 500%. Ou seja, quer dizer que por cada quilowatt de eletricidade a que nós gastemos, nós conseguimos produzir 4 a 5 kW de energia térmica. Pronto, ou seja, isso quer dizer que nós, para produzir o mesmo calor ou o mesmo aquecimento, vamos gastar muito menos energia do que se usarmos as soluções tradicionais. Sim. José Pedro quer colocar uma questão, mas... Sim, pode ser. Posso, Bruno? Sim, diga, Zé. Oh, Bruno, tu corriges-me em algum aspecto técnico se eu estiver errado, mas acho que um bocadinho para responder também à pergunta do Pedro, quando é que deixamos de utilizar o petróleo, eu acho que temos que ter em consideração o custo por quilowatt a produzir energia pelo petróleo ou pelas fontes fósseis e o custo de produzir o mesmo quilowatt pelas energias renováveis como o vento, os painéis solares ou outro tipo de energia renovável. E até agora, pelas energias renováveis, ainda não conseguimos produzir ao mesmo custo dos combustíveis fósseis. É por isso que a diferença de preço de produzir um kilowatt de energia fóssil para a energia renovável tem que ser subsidiada através dos nossos impostos. Sim. E é por isso também que ainda não se, além das dificuldades técnicas de armazenagem de energia renovável e de não ser constante, ou seja, não temos sol de 24 horas por dia, não temos vento 24 horas por dia, quando temos, ainda não conseguimos produzir a um nível sustentável economicamente quando comparamos com a energia fóssil. Mesmo que a gente vá à energia fóssil e, digamos, subcarregue o seu custo com os custos ambientais e os custos de impacto ambiental e isso tudo. Acho que é um bocado também este aspecto económico do custo de energia renovável com o outro que temos que levar em consideração. Sim. Depois acresce outra situação que é, na altura, para que se começasse a implementar as ditas energias renováveis, houve os ditos incentivos dos governos e dos países que era para implementar. Então, na altura, venderam ou chegaram a contratos de fornecimento em que a energia fornecida pelas fontes renováveis era muito mais cara do que a energia, por exemplo, a que a EDP vendia. Na altura em que houve aqueles programas que era para fomentar a instalação de sistemas fotovoltaicos nas habitações, por exemplo, o que o governo fez foi assim, ok, vocês instalam esse sistema fotovoltaico e enquanto a EDP vos vende a energia elétrica a 10 cêntimos, vocês podem vender à EDP a 30 cêntimos. E por isso é que agora andamos nós a pagar a energia mais cara, porque houve esses contratos e houve essa determinação ao início, lá está, para fomentar estas novas tecnologias, porque ainda eram caras, e agora andamos a pagar o facto de termos implementado essas medidas. Pronto. É claro que... Esta situação, desculpa lá, esta situação do subsídio da produção de energia foi particularmente visível em Espanha, quando eles quiseram aumentar drasticamente o nível de energia produzida através das centrais fotovoltaicas. Foi de tal forma ruinosa que eles tiveram que acabar com isso, porque provocava um rombo no orçamento de Estado e nos impostos que depois todos nós tínhamos que suportar, não é? Sim, porque as novas tecnologias, quando aparecem, como têm muito desenvolvimento por trás, ainda estão caras. E estar a implementar assim massivamente essas tecnologias é difícil, isso consegue-se ver até nos carros elétricos, porque é uma solução realmente muito melhor do ponto de vista energético, só que a implementação é muito cara e nem todos os países e nem toda a população tem capacidade económica para fazer uma mudança drástica de soluções técnicas. Pronto. Por isso é que mesmo assim, e até nesta questão agora aqui dos equipamentos para a habitação, por isso é que ainda há muita gente a usar
termoacumulador e caldeira, em detrimento das bombas de calor, porque, por exemplo, enquanto uma caldeira, se calhar, já dá alguma potência, custa, se calhar uma caldeira boa, custa 2.000 euros, não é? Uma bomba de calor para fazer a mesma potência da caldeira e para ter a mesma resposta, se calhar custa ali facilmente 6.000 euros, 3 vezes mais. E então, sem o apoio estatal, não é? Por exemplo, ninguém, de sua livre vontade, se não tiver a capacidade financeira, não avança para essa alteração, porque não tem a capacidade nem dinheiro para fazer essa troca. Pronto. Mas continuando aqui na apresentação, para além destes complementos de sistemas não renováveis, temos depois que utilizar equipamentos eficientes ou seja, não basta, por exemplo, passarmos toda a energia fóssil para a energia renovável, porque aí o problema ainda continua a residir para que somos os consumidores, para que consumimos demasiada energia, e por isso é que, para além dessa alteração da fonte de energia, também existem regras e tem saído a legislação frequentemente a obrigar a que todos os equipamentos e todos os sistemas passem a ter uma classe de energética melhor. Portanto, o que é que passa por fazer? Passa por substituirmos as iluminações antigas, que eram a halogénio e as incandescentes, e mesmo as fluorescentes, pela solução LED. Por exemplo, uma lâmpada LED, um foco LED, comparando com a solução equivalente à halogénio, consome cerca de 10 vezes menos energia. Pronto. Depois, na produção de água quente sanitária, existem várias soluções. Existem as ditas bombas de calor e dentro das bombas de calor existem várias versões de bombas de calor, umas mais caras, umas mais baratas, umas mais eficientes, outras menos eficientes, mas todas elas, pelo menos, são 2 a 3 vezes mais eficientes do que um termoacumulador. Até nos próprios equipamentos, nos eletrodomésticos de casa, os frigoríficos, as máquinas de lavar roupa, de lavar louça, todos esses equipamentos, toda a legislação europeia e até nos países mais avançados está a empurrar para que cada vez esses equipamentos usem componentes mais eficientes e que gastem menos energia, e até os próprios controles eletrónicos são muito mais avançados, de forma a se poupar energia. Por exemplo, na climatização e na produção de águas quentes sanitárias, nós temos sistemas, neste caso estou a fazer aqui a publicidade da LG, mas quase todas as marcas ou todas as marcas já têm uma solução idêntica ou até melhor do que a LG, que são bombas de calor que, dada a tecnologia utilizada, conseguem produzir aquecimento, arrefecimento e também com o mesmo equipamento consegue-se ter água quente sanitária para banhos. Pronto. Isso com uma solução integrada, por exemplo, que é o exemplo que eu tento espelhar aqui, nós com uma única máquina exterior, com um módulo, que é um módulo hidráulico, basicamente no interior, um depósito e depois tubagens e equipamentos terminais, nós conseguimos, com uma única máquina exterior ou com um único equipamento produtor, conseguimos produzir água quente sanitária para um depósito para depois ser usada nos banhos e na cozinha, e conseguimos ao mesmo tempo produzir energia de aquecimento no inverno, que depois pode ser aquecida através de pavimentos radiantes ou de radiadores ou de ventiloconvectores, e podemos no verão pôr o equipamento, ele inverte o ciclo e passa a trabalhar em modo frio e faz o arrefecimento da casa. Quando é preciso água quente sanitária, o que é que o equipamento faz? Para de produzir em frio, volta a inverter o ciclo para trabalhar em modo calor, vai aquecer o depósito. Quando a temperatura dentro do depósito de água quente sanitária já está satisfeita, ele para de fazer calor e volta a inverter o ciclo e volta a fazer frio. Estes são sistemas. Posso perguntar? Sim. Portanto, ele aquece a água para os banhos, imaginando que tem um depósito de 100 litros,
Sim. Só uma pessoa a tomar banho e agora quer fazer frio para a casa toda e agora vai gastar bastante energia a arrefecer essa água. Eu pensei que tinham depósitos separados para água quente e água fria. Tem. O que acontece, normalmente também pode ter depósitos em separado, porque este depósito é só para a água quente sanitária. É que o módulo hidráulico é que tem uma válvula de 3 vias para que depois ou vai ao depósito ou vai para a climatização. Okay. E quando ele tem que entrar em modo frio, esta válvula passa a virar sempre só para a climatização e ele faz a climatização só. O que é que acontece? Quando há necessidade de água quente, ou porque já se gastou metade do depósito ou assim, o controle para o modo frio, não é? Ele volta a trabalhar em modo aquecimento e vai aquecer o depósito. Quando o depósito já está à temperatura de conforto de água quente sanitária, ele volta a parar, o compressor, volta a mudar o ciclo e volta a trabalhar em frio. O que é que acontece? Nestes sistemas, que não é um sistema tão evoluído, existem sistemas mais evoluídos do que este, neste sistema o que é que acontece? Quando estamos a fazer água quente sanitária no verão, paramos a climatização. Ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Pois. Em aquecimento, existem sistemas que já conseguem ao mesmo tempo estar a produzir água quente sanitária, se houver essa necessidade, e ao mesmo tempo a fazer a climatização, aquecimento. Só quando é em frio é que ele tem que parar mesmo, porque não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Contudo, já existem sistemas que conseguem ao mesmo tempo estar a fazer frio e calor e, por exemplo, podemos estar na meia estação a fazer, por exemplo, calor no quarto, porque possa estar virado a norte ou assim, e a fazer frio na sala, porque estamos lá com 5 ou 6 pessoas e o ambiente começou a aquecer e é preciso fazer frio. E o sistema está preparado para fazer frio na sala e fazer calor no quarto. E ainda tem outra hipótese, que é no verão, quando está a fazer frio para a casa toda, o calor, em vez de ser libertado no exterior, é aproveitado de borla para aquecer a água quente sanitária. E temos água quente sanitária para sem gastar energia elétrica. Pronto, esses são sistemas que fazem a recuperação de calor entre o circuito de frio e quente e conseguem servir duas necessidades ao mesmo tempo. Pronto. Depois existem muitas soluções e muitas tecnologias, só que conforme mais avançada é a tecnologia e conforme mais avançado é o sistema, por exemplo, de climatização, mais caro fica o equipamento e nem toda a gente tem essa capacidade financeira para investir nesses sistemas mais evoluídos. Por exemplo, um hotel trabalha sempre com esses tais sistemas que fazem frio e quente ao mesmo tempo, que é para permitir aos clientes a escolherem se querem ter frio ou calor no quarto, mas essa possibilidade de ter frio num quarto e calor no outro, ao mesmo tempo está a aproveitar a recuperação de energia. Porque, por exemplo, se nós queremos fazer calor neste quarto, vamos ter que tirar de lá, por assim dizer, o frio para que está lá dentro. E esse frio, em vez de ser libertado no exterior, é recuperado no sistema para ir aquecer o quarto ao lado, para ir arrefecer o quarto ao lado que o cliente pediu. E assim essa passagem de energia é uma passagem de energia praticamente gratuita, só tem associada o consumo dos grupos de bombagem ou dos compressores ou do que seja, e essa recuperação de energia é uma recuperação gratuita. E os sistemas e a legislação e tudo mais está a evoluir cada vez mais para que tenhamos sistemas com recuperação de energia, que é para reduzir os custos e as necessidades de energia dos edifícios. Pronto. Na rua, o que é que se pode fazer? É ter os tais viaturas que são elétricas, para usar transportes públicos, que também eles próprios já se estão a converter em energia elétrica, ou muitas vezes já se vai usando também a biogás e a gás natural, e usar o comboio ou o elétrico como transporte preferencial para fazer a mobilidade.
qual é o problema? É que para nós termos essas necessidades de eletricidade satisfeitas, também temos que ter uma rede pública muito mais alargada e muito mais capacitada para depois conseguir dar resposta aos consumos de eletricidade para que todos estes carros, todos estes autocarros e todas as habitações vão gastar. Bem, infelizmente, a nossa infraestrutura elétrica não está preparada para acontecer isso, ou seja, se nós agora, de um dia para o outro, acabássemos com os carros a todos a gasóleo ou a gasolina e passássemos para elétrico, a nossa infraestrutura elétrica não ia ter a capacidade de dar resposta a isso. Por isso é que a transição tem que ser gradual e por isso é que no início, quando a tecnologia é libertada, é muito mais cara e depois a quem começa a investir são as pessoas com maior capacidade financeira e são as empresas com maior capacidade financeira é que avançam para essas soluções e só mais tarde, quando a tecnologia já está desenvolvida e massificada, é que o preço começa a baixar. Por isso é que é tão difícil fazer estas trocas de energia e de conceitos de energia ao longo do tempo. Pronto. Para além disso, para além da questão do tipo de viatura que usamos e dos consumos e tudo mais, o que é que nós vemos muitas vezes aí nas ruas é que ainda está sol, ou já está sol de manhã, e ainda vemos muitos candeeiros e muita luz pública acesa. Isto bastava, a solução, basta pôr fotocélulas a que vejam se existe luz natural ou não e que cortem a energia aos candeeiros, ou então podemos ser no relógio para que todas as câmaras e todas as entidades que fornecem iluminação pública têm, que é chegar ao relógio, ir adaptando as horas de ligar e desligar da iluminação pública em função da variação da luz natural do dia. Ainda assim, durante a noite, é claro que nós, pessoas e habitantes, gostamos de ver aquelas paisagens com as cidades todas iluminadas à noite, mas o que é certo é que se calhar 20% ou 30% desta iluminação podia ser reduzida só por desligar, porque acabam a apostar a vender produto ou a vender a imagem de um edifício ou de um hotel ou de uma empresa e que se calhar arranjando outras soluções se conseguia mesmo vender a imagem e não gastar tanta energia. Por isso é que depois, para compensar estes gastos excessivos de energia, se tenta, por outro lado, aplicar soluções tecnológicas para que gastem menos energia. Por isso é que cada vez mais se está a deixar de usar as lâmpadas de halogénio e os fluorescentes e os neons e se está a implementar muita tecnologia LED que gasta muito menos energia e que tem uma durabilidade muito maior em termos de horas de utilização do que os halogénios, por exemplo. Depois, nos transportes e nas conduções, é termos algumas regras e termos alguma condução mais regrada e não fazermos aquelas acelerações e aqueles arranques tão forte, não é? Ou então, em alternativa, a procurar uma solução de futuro, que é que uma ideia engraçada, que é arranjar carros que passem por cima dos outros e que continuem a andar sem parar. Não é? Isto é uma piada, mas já existe uma ideia conceptual, que ainda não está implementada, mas já existem estudos em realidade virtual e tudo mais, que é ter transportes públicos que andem em carris, mas que andem a um nível superior ao do tráfego automóvel, que é para conseguirem os carros passarem por baixo e os autocarros, em vez de ficarem presos pelo trânsito, acabam por fazer os autocarros, que neste caso seriam elétricos, os autocarros conseguem fazer o seu percurso normalmente sem ficarem dependentes do nível de tráfego automóvel que existe nas cidades. É um bocadinho assustador, se o sistema hidráulico falha, vamos... Sim. No caso do tal estudo conceptual, não existe sistema hidráulico, o que existe é mesmo, ou seja,
por assim dizer, o vagão do elétrico ou assim, tem logo essas pernas muito mais altas ou essa estrutura muito mais alta para que permite o elétrico ou o vagão andar acima do tráfego automóvel normal, mas que aquilo depois é rígido, não é um equipamento hidráulico, ou não é uma solução hidráulica para que depois faça baixar e subir. O que acontece depois é que as plataformas de estações e tudo mais, também elas passam a ser elevadas em relação ao nível da estrada. Portanto, estas são ideias conceptuais que vão surgindo e que os cientistas e os engenheiros e os designers se vão lembrando, mas depois, para a sua implementação, como é uma tecnologia para quem carece de investimento e que normalmente não são baratas, não é? Demoram o seu tempo de se avançar. Pronto. Depois em casa, o que é que podemos nós fazer? É ter muita atenção às luzes ligadas fora de horas, para que não tenham interesse para estar ligadas, ter muita atenção aos stand-bys, porque pelos estudos que há, se me falha a memória, cerca de 10 a 20% dos consumos à noite vêm destas luzes em stand-by, não é? O facto, por exemplo, de termos o frigorífico aberto muito tempo, também é uma perda de energia, para que depois vai obrigar o compressor do frigorífico a trabalhar muito mais horas para voltar a repor a energia, neste caso o frio, dentro da câmara do frigorífico, e mesmo nos sistemas de ar-condicionado, ter alguma atenção às temperaturas para que se usam. Por exemplo, se nós temos, por exemplo, no verão, 35 graus no exterior, não faz muito sentido nós estarmos a pôr para que queremos no interior, se calhar 16 ou 17 graus. Existem estudos científicos para que, se nós tivermos uma diferença de temperaturas à volta dos 10 graus entre a temperatura exterior e a temperatura interior na habitação, nós sentimos-nos confortáveis. Então, a temperatura ideal para se pôr nos set points dos ar-condicionados seria, se lá fora estiverem à volta dos 35 graus, 34 graus no verão, o que nós devemos pôr no interior é 24, 25 graus no verão, e no inverno, se lá fora estiverem à volta de média 10 graus centígrados, devemos trabalhar com temperaturas a rondar os 20 graus. Se nós aumentarmos a temperatura de conforto no inverno e no verão a baixarmos, basicamente o que estamos a fazer é pôr os equipamentos a trabalhar muito mais horas para chegar àquela temperatura, porque quando o equipamento, por exemplo, tem 2 kW, o equipamento vai estar sempre a debitar 2 kW, e independentemente de nós pormos ali no set point 25 graus ou vamos pôr para 18 graus. O que acontece é que o equipamento vai estar a trabalhar muito mais horas, porque vai para tentar chegar aos 18 graus e não ficar parado e não para nos 25 graus. Portanto, convém para também ter alguma atenção nisso, quando quer para não se ter gastos de energia em excesso, porque estamos a pôr uma temperatura de conforto muito mais elevada do que aquilo para que supostamente deveríamos ter. É claro que depois o conforto térmico é muito subjetivo e depende de pessoa para pessoa, mas dentro de uma gama razoável convém não passar, sei lá, 2 graus abaixo ou 2 graus acima desses valores, seria uma temperatura razoável. Fora dessa gama de temperaturas, já estamos a entrar no chamado conforto exagerado e que depois também se traduz em consumos de energia maiores. Depois, para além disso, por exemplo, uma janela aberta na meia estação até traz alguma vantagem, porque faz uma ventilação à casa, acaba por deixar entrar o ar um pouco mais quente ou mais fresco ali na meia estação, quando a casa possa estar um bocadinho mais quente ou mais frio do que aquilo que nós queremos. Mas, por exemplo, no pico do inverno e no pico do verão, uma janela aberta é uma fonte ou é uma fuga de energia da casa. Por exemplo, se nós tivermos o ar-condicionado ligado e formos abrir uma janela, todo o frio produzido pelo ar-condicionado
vai embora pela janela. Da mesma forma, no inverno, se nós tivermos a casa muito quente ou quente e formos abrir a janela, assim que abrimos a janela, todo o calor vai ter tendência a escoar por fora da janela. Para além disso, podemos aproveitar, por exemplo, os sombreamentos, não é? Por exemplo, um exemplo é o store, em que, por exemplo, no pico do verão, se calhar faz sentido para ter o store mais baixo, que é para os ganhos solares não serem tão fortes e não aquecerem tanto a casa. No inverno, e se calhar à noite, faz todo o sentido para ter o store todo fechado para baixo, quer pelas questões, normalmente usa-se pela questão da privacidade, mas também por questões térmicas, se nós baixarmos o store, também reduz muito as perdas térmicas da habitação. Depois existe lá está os consumos associados à água, não é? Quer nos banhos de água quente, quer nas piscinas, até nas regas. Se nós gastarmos muita água, para além do gasto dos recursos hídricos, temos todos os gastos energéticos associados ao aquecimento da água para o banho, e quer às bombagens e nas próprias centrais hídricas, não é? E nas albufeiras, se nós gastamos água, essas albufeiras vão ter que gastar energia elétrica para bombear a água para as cidades e para as aldeias e tudo mais. Depois, para os edifícios e nas construções, e na área em que eu trabalho, que é a área do projeto, nós, para definirmos uma habitação que seja eficiente e que tenha uma boa classe energética, temos que ter atenção às características normais da habitação. E normalmente, e eu até encontrei esta imagem, grande parte das perdas de energia de uma habitação perdem-se pela cobertura, porque normalmente é a área mais exposta da habitação à intempérie e ao frio da noite e até ao calor do dia. Também temos umas perdas grandes pelas paredes e pelos vãos envidraçados, cerca de 20% das perdas. Depois existe alguma perda para o solo, mas isso já é menos. Nós, quando estamos a pensar nisso e quando estamos a projetar uma casa, temos logo para pensar no isolamento da casa, porque se nós tivermos uma casa que não seja isolada, não é? E a construção antiga não tinha qualquer isolamento, o que é que acontecia? No verão, o sol aquecia muito e punha muito calor dentro das habitações, então depois tem que se gastar energia elétrica, seja por ventoinhas ou seja por ar acondicionado, a arrefecer a casa durante a noite. No inverno, em que está muito frio à noite, mesmo que a gente esteja a aquecer a casa com uma lareira ou e até pode ser com biomassa, né? Porque é uma energia renovável. Mas se nós não tivermos a casa isolada, toda essa biomassa, toda essa energia gasta vai ser perdida mais rapidamente para o exterior. Se nós isolarmos a casa, temos logo uma barreira à entrada do calor no verão, e no inverno, se tivermos a casa quente, também temos uma barreira à fuga do calor para o exterior. E é isso que nos leva, quando estamos a dimensionar, por exemplo, e os arquitetos agora, e a construção moderna, gostam muito de ter edifícios todos feitos em vidro, mas o problema é que um bom vidro térmico deixa passar 3 vezes mais calor do que uma parede de qualidade média. Ou seja, se nós tivermos um edifício todo em vidro, ele vai ter cerca de 3 vezes mais necessidades de energia, de climatização, quer seja para aquecer, quer seja para arrefecer, do que o edifício que seja construído com mais algumas áreas de parede opaca. Pronto. É claro que também não podemos construir edifícios todos opacos, senão também não existem ganhos solares no inverno e não há entrada de luz, também não é proveitoso. Temos que fazer uma boa gestão dessas soluções e fazer um mix que é conjugarmos, temos um edifício todo em vidro, mas depois se calhar temos um vidro de muito boa qualidade térmica que reduz no verão
a entrada da radiação solar e as trocas térmicas, e no inverno também não deixa para ter tantas fugas de frio, e depois temos para complementar, pelo facto de termos muita área vidraçada, temos que complementar nas zonas opacas com muito maior espessura de isolamento térmico para compensar esse excesso, vá lá, de área envidraçada dos edifícios. Pronto. O que é que isto faz? Para se construir de forma adequada e tudo mais, o que nós devemos fazer sempre é um mix, por um lado, ter uma construção de habitação e de edifícios em condições para que tenham um bom isolamento e que use vidros e caixilharia de boa qualidade. Depois, para além disso, para usarmos as ditas iluminações de eficiência, com a tecnologia LED ou até outras mais avançadas, devemos ter equipamentos de aquecimento e de climatização para que tenham boas eficiências, e essa tecnologia já existe e está disponível no mercado há vários anos, e nunca descurar a tal utilização da energia renovável, que nas habitações basicamente será usar os painéis fotovoltaicos e também os painéis solares térmicos para pré-aquecer a água quente sanitária. O que é que se faz? Por exemplo, nós podemos ter uma habitação que tem uma solução bomba de calor como aquela que eu apresentei há bocado, não é? E depois pode ser complementada com um sistema de fotovoltaico e um sistema solar térmico. O que é que acontece? O sistema solar térmico vai pré-aquecer a água quente sanitária para que possa estar no depósito. Se essa energia solar não for suficiente para aquecer a água toda do depósito, vai arrancar a bomba de calor em modo de AQS para produzir água quente sanitária. Mas como temos o fotovoltaico a dar apoio ainda, o que é que acontece? Parte da energia elétrica consumida pela bomba de calor é fornecida pelo fotovoltaico. Isto depois é tudo considerado energia renovável e vai fazer com que a classificação energética da habitação facilmente consiga chegar a um A ou um A+. Pronto. Depois, saiu agora no início do mês, há coisa de se calhar uma semana, nem isso, até por causa da questão de termos as melhores eficiências energéticas e baixar os consumos energéticos dos edifícios de habitação, o Governo lançou um programa que é o apoio financeiro para quem quiser melhorar energeticamente as suas habitações. Então o que acontece? Se quisermos melhorar as janelas para que tenhamos, ou pôr isolamento nas paredes e na cobertura, mudar sistemas de climatização, sei lá, se tiver um sistema de aquecimento central antigo, com caldeira a gás já com rendimentos muito baixos, ou até com caldeira a gasóleo e tudo mais, se substituir por uma bomba de calor para que tenha um rendimento de 500%, vai poupar depois no futuro a energia, não é? E ainda vai ter o apoio do Estado, depois os valores dependem um bocado das soluções que se queiram implementar e dos investimentos, mas existe esse apoio do ponto de vista de projetos. Depois ainda existe, se quiserem investir nos painéis fotovoltaicos para produzir energia elétrica, temos aqui na parte da eficiência hídrica, que é substituição de chuveiros e de torneiras para soluções mais eficientes, que também reduzem o consumo de água. Cada vez que se abre uma torneira, por exemplo, um banho, aqueles chuveiros de cascata, aqueles grandes, gastam em média 15 litros por minuto. Se nós pusermos um chuveiro eficiente, se calhar esse consumo de água passa para metade. Bom, essa metade de água também se vai traduzir em menos gasto de energia no sistema de produção da água quente sanitária, logo também reduz os custos energéticos. Bruno, aqui esta última... Podes esclarecer um pouco melhor o que é um desses chuveiros? O que é que devemos procurar? Pronto, ou seja, existem chuveiros para que têm... aquilo basicamente o que faz uma distribuição da água melhor, ou seja, nós compramos um chuveiro no aqui ou assim,
e ele tem lá aqueles furinhos e aquilo faz aquele jato e pronto. Sim. Mas depois gasta os tais 10 litros por minuto, 11, às vezes até mais. Pronto. Depois o que existe é as soluções de chuveiros e de torneiras, que essa tal furação foi estudada de forma a fazer uma distribuição mais larga desse leque de água, mas com menor quantidade de água. E alguns até têm umas entradas de ar, que isso já se vai usando, por exemplo, às vezes nas escolas e nos centros comerciais e tudo mais, que é aquilo mete ar na rede de água, que é para depois, quando chega à torneira, não é? Ou neste caso ao chuveiro, aquilo vai uma mistura de água e de ar para que faz uma distribuição mais alargada do tal duche e que com a menos água acabamos a pôr-nos molhar à mesma, não é? Porque às vezes nós nos queixamos é que o chuveiro é pequeno e acaba por não nos molhar bem. Com estes sistemas hídricos muito mais eficientes, eles gastam menos água e fazem uma distribuição melhor desse dito chuveiro, por exemplo. Onde é que podemos arranjar esses chuveiros? Não seja... Por exemplo, existem, por exemplo, não é numa loja assim tradicional, não, mas por exemplo, se forem se calhar ver a Sanitop, que é uma empresa que representa várias marcas de materiais de sanitários, até de equipamentos de ar-condicionado, eles são uma marca que representam vários equipamentos e várias outras marcas. São revendedores de várias marcas. E eles, quase de certeza, que terão lá soluções dessas. Agora, comparando, lá está novamente o custo, não é? Comparando com o chuveiro que a gente compra no Aqui ou no Leroy Merlin ou assim, são soluções bem mais caras do que essas soluções tradicionais. Claro. Pronto. Depois existe ainda aqui este último ponto, que é, por exemplo, usar soluções ou materiais para que sejam recicláveis. Por exemplo, na parte da construção, existe isolamento térmico, que é à base de materiais sintéticos, como o XPS, que é o que eles chamam os poliestirenos. Mas o poliestireno é um material que é poluente e que não é reciclável e que no seu fim de vida depois tem que ser queimado ou assim para que seja eliminado do meio ambiente, né? Mas tem consequências ambientais. Já existem soluções no mercado de rebocos térmicos que têm aglomerados de cortiça e que fazem o mesmo isolamento térmico que fará esse poliestireno, mas com materiais, por exemplo, à base de cais, de areia e de lá está, os tais grânulos de cortiça que fazem isolamento, mas que são materiais naturais, né? e que são biodegradáveis depois no seu fim de vida para ter menor impacto no meio ambiente. E quanto tempo é que dura essa eficiência desse reboco? Dura, se calhar, até mais do que o poliestireno. O poliestireno oferece, se calhar, sei lá, de 10 a 15 anos, ele começa a encolher, começa a ficar espalmado, porque começa a secar. Aquilo, o poliestireno, não é mais do que um material plástico, que depois é expandido e tem micro bolsas de ar lá dentro. O que acontece? Com o passar dos anos, o material vai ressequindo e essas bolsas de ar vão desaparecendo e o material vai encolhendo. Então, acabamos a ter uma eficácia de isolamento muito menor do que temos ao início de vida, não é? Depois o que acontece? Já ninguém o vai tirar de lá do meio das paredes, não é? Mas, por exemplo, existe aquela solução de capoto, que é aquele isolamento de esferovite que é colado por fora, que também ao fim de alguns anos, se calhar 20 anos ou assim, talvez menos, não há ainda muito histórico, ainda não existe uma história, vá lá, de mercado e de obras que ultrapassem muito os 20 anos, para que nos permitam dizer se aquilo dura 30, ou se dura 40, ou se dura só 20, pronto. Existem já obras feitas, se calhar há 20 anos, com essa solução de capoto, mas o que é certo é que depois ele vai, com o passar dos anos, vai encolhendo esse tal esferovite
e vai perdendo eficiência. Esse reboco térmico, em princípio, como é um reboco, em princípio há de durar mais ou menos o mesmo tempo a que dura o reboco dos outros. Okay. Qual é a desvantagem? Ele é um bocadinho mais esfarelado. Portanto, se nós chegarmos lá com uma caneta ou com um objeto mais pontiagudo e começarmos a picar, ele começa a esfarelar mais rapidamente do que o outro, porque não tem aqueles ligantes acimentícios, não é? Ou seja, o cimento tem aqueles ligantes todos e tem sempre alguma base dos alcatrões e tudo mais, que acaba por fazer um material ligante. Aquilo como é mais à base de cal e dos tais aglomerados de cortiça e algumas areias, não é um material tão ligante e depois tem esse risco. Mas como aquilo depois acaba por levar a pintura final e tudo mais, se tiver algum cuidado, o material aguenta muito tempo e lá está. É um material mais ecológico do que os tais placas de poliestireno. Ok. Pronto. Depois com isto, qual é a vantagem de poupar energia? É uma vantagem para o meio ambiente, não é? Nós temos um meio ambiente muito mais ecológico e com uma perspectiva de duração de vida e do ecossistema muito melhor, e do ponto de vista da nossa carteira, nós conseguimos, com esses sistemas e essas poupanças de energia, conseguimos poupar também para depois, a médio e longo prazo, traduz sempre numa poupança financeira para quem investe nesses sistemas. É claro, para quem está a investir numa tecnologia recente, vai pagar muito mais por ela do que se calhar daqui a 5 ou 10 anos, em que ela já está implementada no mercado e já as fábricas e tudo mais já estão formatadas para essa tecnologia, e se calhar é muito mais barata daqui a 5 ou 10 anos. Mas quem tiver essa possibilidade e quem tiver verba para investir agora, se calhar ao fim de 5, 6, 7, 8 anos, nós conseguimos, a partir dessa altura, quando é aquilo que se chama o ponto zero do investimento, nós vamos fazermos um investimento agora de 10 mil euros. Não é? Nós, ao fim de 8 anos, chegamos ao ponto em que o equipamento ou o sistema apagou esse investimento. A partir daí, todas as poupanças energéticas para que nós fizermos já é em benefício de nós, ou seja, já vamos estar a gastar sempre muito menos do que gastaríamos se não tivéssemos esse sistema implantado. Okay. É aquilo que se chama o payback do investimento, pronto. E a vantagem desses sistemas mais eficientes e tecnologias mais eficientes é que depois, ao fim de, lá está, 6, 7, 8 anos, se consiga poupar a energia e o dinheiro suficiente para que a partir daí seja rentável ter o equipamento a funcionar. Como os equipamentos em média trabalham facilmente 20 anos, desde que tenham manutenção devidamente e que estejam cuidados devidamente e que tenham as ações de manutenção preventiva e tudo mais, qualquer equipamento funciona facilmente a 20 anos, a 25 anos, sem qualquer problema. E pronto, da minha parte é tudo. Já me alonguei mais um bocadinho, peço desculpa, mas se tiverem algumas dúvidas ou alguma questão, disponham. A Olga levantou uma mãozinha e deve ter uma questão. Sim. Tem que ligar o microfone. Não, ninguém ouve. Só que... Olga? Queres falar? Queres falar? Sim, estão a ouvir? Sim. Bom. A minha questão aqui é um pouco mais profissional. Não sei se é possível. Só ouvi um bocadinho mal, Olga. Se calhar estás longe do microfone. Sim, ou então para tirar a imagem e deixar só o som. Pode ajudar. Deixar só o som.
imagem. Se calhar para melhorar a rede. Ok. Agora ouve-se bem, Bom, Olga. Agora, sim, sim, sim. Sim? ouvir? Sim, sim. Sim. Está a ouvir melhor? Sim, sim. Estamos a ouvir melhor agora. Ok. Então é o seguinte, eu tenho uma exploração agrícola Sim. e estou neste momento a fazer um projeto de furo para captação de águas subterrâneas. Também tenho um poço onde queria colocar uma eletrobomba. Pedi o orçamento com a possibilidade de utilizar a energia solar na eletrobomba, portanto, submersível. Portanto, a água retirada do furo, utilizar a energia solar, uma vez que me pareceu que fizesse sentido. Tenho aqui algumas dúvidas, nomeadamente, temos neste momento tecnologia que permita fazer, fazer estas captações de água, utilizando também quadros que têm que ser um quadro variador solar que permita também poupar a bomba, não é? Porque se é na zona do oeste, à noite é possível que eu precise de regar, mas quando está nublado também é necessário regar principalmente culturas cobertas, portanto a ideia é encher um depósito e eu não posso ter depois o depósito vazio. A minha questão é da sua experiência, acha que isto é algo que se deva investir neste momento ou devemos esperar mais um tempo? O que é que pode fazer? É fazer um mix energético, aquele que se costuma fazer, que é ter uma instalação de fotovoltaico para lhe dar apoio ao consumo elétrico, não é? Porque essas bombas, para bombearem do furo para um depósito ou para um tanque, ou assim, irão gastar energia, não é? E o que acontece é, lá está, como a energia solar não é sempre constante, não é? Não vamos ter sempre o mesmo nível de energia. Mas seja como for, mesmo nos dias encobertos, o fotovoltaico dá sempre alguma energia elétrica. O que é que esse sistema fotovoltaico vai fazer? Não lhe vai garantir as necessidades todas, mas vai-lhe suprir parte do consumo energético. Ou seja, vamos supor, em vez de depois a Olga, ao fim do mês, gastar, vamos supor, 500 euros ou 1000 euros em eletricidade, não é? Se calhar vai gastar em menos 30% ou 40%. Agora depende depois da quantidade de painéis solares que a Olga pretende colocar, não é? E como esses painéis solares têm algum investimento, depende um bocado de quanto é que é a verba para investir ou não. Diga. Pois, são cerca de 20 painéis solares, 20 painéis solares de 280. Sim. 20. Há um investimento de 3.000 e tal euros. Só para os painéis. Sim. Pronto. Esses 20.000 não dá para aí cerca de, se calhar à volta de 5 kW, 4 kW e tal, em situação de pico. O que é que acontece? Em situação de pico, eles vão dar essa energia. Abaixo desse, do ponto ótimo da radiação solar. Eles vão começar a dar menos energia elétrica e depois poderá ter que complementar com a energia da rede, não é? Por exemplo, na minha opinião e do ponto de vista económico, é sempre mais rentável dimensionar baterias de painéis fotovoltaicos para consumo instantâneo, ou seja, para tentar perceber na sua exploração qual é o consumo mínimo ao longo do dia, que é sempre constante, não é? Porque os seus consumos também vão variando ao longo do dia, não é? Se calhar há horas em que gasta 10 kW, há outros que gasta 2, há outros que gasta 3, e normalmente a situação mais vantajosa para usar o fotovoltaico é dimensionar a instalação para aquilo que se chama a carga base, que é sempre constante ao longo do dia, ou seja, abaixo desse valor você nunca passa e tem sempre energia, e tem sempre a necessidade de energia acima desse valor. Então você pode dimensionar o seu fotovoltaico mais ou menos para esse valor ou até um bocadinho acima, porque se calhar às horas em que você tem
o pico de consumo também é às horas em que há mais sol e às horas em que você tem vai lá, a zona mais baixa, a zona da banheira do consumo, é nas horas em que também há menos sol. Portanto, é uma questão de se fazer um estudo energético e dimensionar o fotovoltaico para a tal situação de carga base um bocadinho acima, porque assim, sempre que você tiver o fotovoltaico a dar energia, você tem a certeza que ele é todo consumido, não é, pela sua instalação e que não está a injetar energia de borla na rede. Porque o que acontece? Muitas vezes até as próprias fornecedores de energia, a EDP, a Galp, as BPs, isso tudo, dizem que até arranjam promoções para que se instale 4 e 5 painéis fotovoltaicos para uma moradia, que é para depois ter energia elétrica mais barata. Mas isso é um presente envenenado, por assim dizer, porque o cliente vai investir numa instalação fotovoltaica muito maior do que o que precisaria, porque normalmente durante o dia nem sequer está em casa e está no trabalho e os consumos energéticos durante o dia são relativamente baixos e ele vai investir em 5 painéis solares, não é? E o que é que acontece? Vamos supor, estes 5 painéis solares dão uma energia de ponta de 1 kW. O que é que acontece? O sistema vai estar a produzir 1 kW, mas a habitação só está a precisar, vamos supor, de 500 W. Os outros 500 W vão ser injetados na rede pública para de borla e ninguém paga nada a isso ao dono da instalação, por assim dizer. É que já há vários anos que não existem contratos para de venda de energia fotovoltaica para a rede pública. Não, então, a EDP não paga a energia que vai desses sistemas? Não, só se houver contrato. Só nos grandes produtores, né? Só quem tiver aqueles parques solares grandes, aí sim há contratos e há planos de negócio e tudo mais. Agora, para a microprodução de energia, já há muitos anos que não há programas para nem contratos abertos. E então, ou seja, mas depois as marcas... essa, não é? Instalem os painéis que depois tem uma redução na conta de energia. Na realidade vai ter alguma redução, mas o que acontece é que eles depois vendem, ainda vão ganhar dinheiro porque é injetada energia na rede para de borla. Pois, obrigada. Obrigada por teres... O que faz sentido é o quê? Se calhar, em vez de ter 4 ou 5 painéis, basta ter 1 ou 2 para que garante os consumos de energia durante o dia, mas isto porque, sem recorrer às baterias, porque assim que nós começamos a pensar numa instalação fotovoltaica com baterias, o payback vai logo lá para os 15 para 16 anos. Pronto. E depois há o problema ambiental, porque a produção das baterias é poluente, não é? Tem todos aqueles problemas ambientais que eu já referi há bocado, e depois há outra situação que é as baterias ao fim de 10 anos já não têm a mesma eficiência e se calhar ainda nem sequer se fez o retorno do primeiro investimento e já temos que estar a gastar dinheiro em novas baterias para aquilo continuar a funcionar nas mínimas condições. É claro que as baterias agora já estão melhores e a qualidade construtiva e a qualidade de solução já é maior, mas ainda assim ainda não estão completamente desenvolvidas e por isso é que até os carros elétricos que têm as baterias e que nós, por exemplo, se quisermos comprar um carro da Renault elétrico, né, fazendo aqui um pouco de publicidade, como as baterias vão viciando, nós temos que para além, ou compramos o carro pronto e depois as baterias ficam por nossa conta, e cada vez que a gente quiser mudar uma bateria, pagamos a quase o preço de um carro novo, ou então temos um sistema de aluguer de baterias que são aí 200 ou 300 euros mês. E isso, do ponto de vista económico, para quem está a andar com o carro e para quem comprou o carro, não é propriamente o mais vantajoso. Nós temos que pensar do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista económico, para quem está a investir. O Zé Pedro também tem aqui algo para perguntar, que ele levantou a mão, não é?
Zé Pedro, queres perguntar para terminarmos esta sessão? Sim, sim. É a Susana que quer perguntar. É a Susana, ok. desculpa. Como só vejo uma águia, pensei que é o Eagle. Pois é. Relativamente às habitações e à redução da energia e mais concretamente nas janelas, Sim. Num apartamento já de 99, que é onde nós vivemos, Sim. que tem janelas daquelas janelas deslizantes. Sim, e é um apartamento com, digamos assim, com 3 frentes, é tipo em U, e com stores manuais. E eu já me tinha, pronto, um dos projetos que nós tínhamos era mudar aqui as janelas. Mas qual é a solução mais eficiente para mudar? Embora as janelas também já tenham os vidros duplos, mas qual é a solução mais mas eficiente? Sim, mas, por exemplo, os vidros duplos mais antigos, se calhar, falando assim em valores, são valores numéricos de transmissão de calor, porque já tem mais a ver com o cálculo da engenharia, mas pronto, vamos supor, enquanto um vidro duplo há 20 anos atrás, se calhar fazia uma transferência de calor para aí de 3 watts por metro quadrado, que é a transmissão por cada metro quadrado de vidro. Agora, os novos vidros, com uma película solar, já conseguem abaixar o coeficiente de transmissão do vidro para 1.1, 1.2, ou seja, é 3 vezes mais baixa a transmissão térmica do que era há 20 anos atrás, porque a tecnologia dos vidros também foi evoluindo. Pronto, depois, na parte dos caixilhos, você tem caixilhos de alumínio com corte térmico, os que terão em casa ainda serão os normais, que é os que eu tenho também no meu apartamento ainda, em que eles deixam passar muito frio. Pois agora é. Ou seja, as novas tecnologias agora também dos caixilhos de alumínio, eles têm no meio peças em plástico que fazem o corte térmico, ou seja, como o plástico é pior condutor de calor do que o metal, não é? Eles introduziram nos perfis de alumínio peças de plástico que fazem esse corte térmico. E a alternativa tem a solução em PVC, já existe muita caixilharia em PVC. Aqui há 10 anos atrás o PVC tinha má qualidade e depois ao fim de pouco tempo começava a empenar, não é? Mas agora, como aquilo também foi evoluindo, agora o PVC já está do ponto de vista construtivo muito próximo do alumínio, do ponto de vista de qualidade, de construção e de durabilidade e isso tudo, e deixa passar menos calor do que o alumínio com corte térmico, se bem que são muito parecidos, mas o PVC ainda assim é um bocadinho melhor. O que acontece? O alumínio trabalha melhor nesses caixinhos de correr, não é? E nos oscilobatentes ou assim. O PVC adapta-se melhor aos oscilobatentes, àquelas janelas de abrir que são giratórias, não é? Se for de correr, depois o plástico começa a comer e já não funcionam tão bem. Portanto, uma solução seria mudar as janelas para janelas de alumínio. Abrir. Sim. Pode manter as janelas de correr, não é? Mas aí tem que pôr alumínio de corte térmico. Se quiser ir para o PVC, é preferível optar por janelas de abrir, ou daquelas que fazem basculante, não é? Basculante, Pronto. Não é? Sim. Pois era essa. Só que isso depois, como isso às vezes traz implicações com os cortinados e com os stores interiores, não é? Traz essa limitação. Não, mas pronto, sim, mas isso ultrapassa-se. Mas em termos do. Mas depois nos stores ou as persianas? Mas nos stores, existem stores com isolamento no interior. Antigamente aquelas lâminas de stores eram ocas no meio, não é? São ocas com ar. Agora já existem stores com isolamento térmico no meio, que também melhoram as trocas de calor, ou seja, durante a noite, não é? No inverno, se você tiver um store com esse isolamento térmico no meio,
para além de ter um vidro melhor, também vai ter mais essa barreira térmica antes de chegar ao exterior, não é? E, portanto, também vai ter menos perdas térmicas. Bruno. Sim. Bruno, uma questão. Diga. Aqueles vidros duplos mais modernos, que tu dizes que reduz a troca térmica para cerca de 1, qualquer coisa, reduz nos dois sentidos ou só no sentido de dentro para nos fora? Dois sentidos, nos dois sentidos. E ainda tem, depois está também um fator, aquilo que se chama o fator solar do vidro, que é a quantidade de energia que o vidro deixa passar, de energia, mas de radiação, que o vidro deixa passar para dentro. Ou seja, mas é aí que eu estava a querer chegar, percebes? Ou seja, mas também não convém para ter um vidro, por exemplo, que tenha um fator solar muito baixo, que não deixe passar muita radiação solar, porque depois no inverno, se quiseres aquecer a casa com a janela aberta, né, ou com o store para cima, se o vidro for muito refletante, também não deixa entrar essa radiação solar para que te vai aquecer a casa. Era precisamente aí que eu queria chegar, percebes? Que era, por exemplo, fundo, o nosso regulamento, o nosso regulamento que regula as construções das casas e dos edifícios e tudo mais, diz que o fator solar do vidro não pode ser maior a 0,5. Ok? Sim. O que é que nós fazemos? Existem vidros com fatores solares, por exemplo, de 0,1. Só que isso depois já é um fator solar tão baixo que no inverno não deixa entrar radiação solar nenhuma. Portanto, o que faz é andar ali com um fator solar à volta dos 0,40, 0,30 e tal, que é para termos alguma redução no verão, não é? Mas para no inverno, para não termos a redução em demasia, para termos os ganhos solares. O que é preferível às vezes? Esse tal fator solar que está indicado pelo nosso regulamento é um fator solar, mas que é para um conjunto, ou seja, é para o vidro mais sombreamento. Se nós tivermos um sombreamento por fora, aqui em conjunto com o vidro, é um fator solar mais baixo do que esses 0,50, nós podemos garantir esses 0,50 com as duas coisas, com o vidro, que até pode ter um fator solar de 0,75, mas que se depois lhe pusermos uma cortina ou um store ou uma portada veneziana ou assim, que baixa a radiação solar no verão, não é? E qual é a vantagem? Nós no verão fechamos esse sombreamento móvel e não há radiação solar a entrar para dentro de casa, mas no inverno abrimos as portadas ou abrimos o store ou assim e entra a radiação solar. Qual é o problema? Para termos um fator solar tão alto, já começamos a ter um coeficiente de calor muito elevado e já se começa o coeficiente de calor a aproximar-se dos tais 3. Ou seja, se calhar os vidros que vocês têm aí na vossa casa é um vidro que tem o tal fator solar de 0,75 ou 0,80, que era o que acontecia antigamente, né, na construção antiga, mas depois também tem um coeficiente de transmissão de calor muito alto. Pronto. Por isso é que, por exemplo, fazendo aqui uma publicidade, por exemplo, à Saint-Gobain, que é quem comprou a Covina, não é? Porque havia ali antigamente em Santiria, não é? Havia a Covina e a Saint-Gobain, que é o grupo francês, que comprou a Covina cá em Portugal. Por exemplo, a Saint-Gobain tem um vidro duplo, que não é muito caro, que é pôr um vidro duplo com caixa de ar, que no meio, em vez de ter só ar, também tem o gás do argon, e que logo isso reduz as condensações no vidro. E depois basta pôr uma película solar, que eles chamam, que é o Planiterm 4S, que é uma película que, lá está, baixa o coeficiente de transmissão térmica do vidro, e vem para o tal valor de 1,1 ou 1,2, mas não baixa muito o fator solar, e fica aí nos 0,42, 0,45, se não me falha a memória. Essa solução da Saint-Gobain resolve o problema do inverno e do verão, por isso é que eles chamam 4S, que é das 4 estações.
Ok. Ou seja, e resolve, porque no inverno nós queremos ter ganhos solares por radiação, mas não queremos ter perdas pelo vidro, não queremos ter perdas por condução. No verão, nós não queremos ter muita radiação, mas também não queremos ter a condução para não haver calor entrar do ar exterior para o ar de casa, não é? Através do vidro. Por isso é que eles criaram essas tais películas que conseguem resolver os problemas quer no inverno, quer no verão. Okay, depois há outras soluções mais caras, porque depois normalmente essas películas dão uma tonalidade ao vidro e o vidro não fica bem translúcido. Ou ficam mais esverdeados, ou ficam mais acastanhados, assim quase um bronze, assim levezinho, mas é um bronze. E pronto, mas depois existem outras películas em que o vidro fica praticamente translúcido, mas continua a ter essa tal redução da radiação solar. O que acontece é que, como é uma solução mais avançada, também é uma tecnologia mais cara, pronto. É como tudo. Tudo que for melhor também tem um custo mais caro, mas depois tem as vantagens de poupar a energia. Ok. Tá, Bruno, obrigado. Pronto. Nada. Muito obrigada, Bruno, pelas tuas explicações. O Pedro teve que sair mais cedo e disse que gostou muito da apresentação e que aprendeu muito e deu os parabéns pela apresentação. Assim, alonguei-me assim um bocadinho mais, mas era também para explicar aqui algumas situações mais técnicas. E como hoje não havia crianças, achei que era vantajoso para também explicar um bocadinho mais a parte técnica dos sistemas e assim. Se precisarem de alguma coisa, tenham o meu contacto ou falem com a Teresa e peçam o meu contacto e eu dou-vos algum feedback ou algum apoio para se precisarem. Ok, obrigado, Bruno. Não houver mais questões, damos por encerrada esta atividade e resta-me agradecer às pessoas, aos resistentes que estão aqui até esta hora e vejam as próximas sessões e participem porque também são interessantes. Bom fim de semana. Ok, bom fim de semana e um abraço a todos e beijinhos. Obrigada. Tchau. Bom fim de semana.